Vocês receberam aí na folha, contendo aí as questões, vocês têm uma lista de 103 questões de AFO. Claro que não dá para fazer tudo, mas vamos tentar pelo menos fechar em cima daquilo que vai cair amanhã, beleza? Então é o seguinte, antes de começar tudo isso aqui, algumas dicas fundamentais. Primeiro, eu presumo que todo mundo já decorou os artigos 165 ao 69 da Constituição Federal. Por que isso? Domingo passado, a gente teve a prova do MDIC e foi um retrato do que vem pela frente. Prova maravilhosa, tirando duas questões que deram problema, a prova foi perfeita. E curiosamente, os meus alunos do presencial, teve gente de 10 questões e acertou 9. Então, sinal que a gente está no caminho certo. Então isso aqui, amanhã você tem que estar com isso aqui na ponta da língua. Amanhã, eu sei que vocês não vão ter tempo, mas você precisa fazer a leitura obrigatoriamente antes de dormir hoje, do artigo 11 e 12 da Lei 4320. Flávio, mas eu não tive tempo. Pois é, o lema é faca nos dentes e sangue no olho. Então, esse é o lema, não tem jeito. Então isso aqui, amanhã, tem que estar na prova de vocês e estará na prova. Então vale a pena você dar uma lidinha hoje, porque os caras vão cobrar isso aqui, tá? Em termos de AFO, antes da gente começar realmente a trabalhar, o que eu recomendo? Em média, os concurseiros do Brasil, em 2013, acertaram 17% das questões de prova. O que significa isso? Que essa matéria é o cão, literalmente. É a mais difícil de todas dentro das pesquisas. Então, se amanhã você começa a prova, você percebe que você está passando dos 17%, pode comemorar. É a média, só que média não passa ninguém. Então vamos imaginar que a prova de manhã tenha 15 questões de AFO mais LRF, que é o provável. Pelo edital, vocês viram que o edital é um catatal. Você pega materiais, não é tanta coisa. Administração pública, 2 itens. Arquivologia, pouca coisa, mas o cara deve cobrar. Legislação, não é tanta coisa. Agora, AFO, eu particularmente, estou torcendo para cair muito, e tomara que caia. Tá? Tomara que caia mesmo, porque eu tenho certeza que o meu pessoal detona. Então olha só, vai com calma amanhã, está com dúvida? Não marca na certeza, ou seja, deixa em branco, porque se está difícil para você, está difícil para todo mundo vai ter dificuldade. Então eu mostro para vocês, a gente começar a nossa lista, que caiu domingo passado no MDIC, só para sentir o drama. Olha só, no domingo passado, eu vou começar só com a 14, para vocês sentirem. Aliás, não, para ficar bonzinho, a 15. Olha a 15. Olha o que ele diz para mim. Prova do MDIC, 7 dias atrás aí. Ele falou assim: o orçamento público é um documento contábil. Beleza. É um documento financeiro. Só que quando ele diz isso para você, ele está falando de quê? Dos tipos de orçamento, que vocês sabem: tradicional,
orçamento de desempenho e orçamento programa. Tem base zero ainda e tem o incremental. O CESP está carregando no base zero e está carregando no orçamento programa e tradicional. Quando ele fala isso aqui, ele não falou qual é o modelo que ele quer, mas ele diz que isso aqui é desvinculado do planejamento. Nos dias de hoje, é possível você ter orçamento desvinculado de planejamento? Não. Então, de cara, você já marcou a questão como falsa. Primeira, você já acertou. Já menos, né? Já está mais tranquilo. Primeira está legal. Aí, vocês vão olhar a questão que eu fiz o recurso, que é a 16, que na minha opinião, é aquela questão que o examinador tinha cheirado cola, não tem lógica. Então, a 15 está errada, por quê? Porque o orçamento não pode ser desvinculado de planejamento. Aí você olha para 16. Olha só que questão ridícula que o cara cobrou e que fere a Constituição. Fere a Constituição isso aqui. Olha o que ele diz para mim. O envio pelo Poder Executivo da proposta orçamentária anual ao Legislativo independe da aprovação e publicação da LDO. Então ele deu essa questão como certa. Acontece, espera aí, vamos com calma. Acontece que a Constituição Federal, no seu artigo 35 das ADCTs, diz o seguinte, que a LDO tem que ser encaminhada até 15 de abril e devolvida até 17 de julho. A LDO vai orientar a elaboração da LOA, está na Constituição. Como é que eu vou mandar uma LOA sem que a LDO exista? Então eu vou colocar na LOA banana, abacaxi, abacate, papel higiênico, e vou mandar, ué, porque eu não tenho uma LDO. E aí ele diz assim, a LOA será encaminhada até 31 de agosto, tendo como referência a LDO. Então essa questão eu fiz um recurso muito bem embasado, não sei o que vai acontecer, mas é uma questão absurda. Na prática, aconteceu o ano passado isso, na prática. Só que a nossa prova não é de prática. Se for de prática, ele vai começar a cobrar o que você faz no CIAF. Então, eu particularmente achei ridícula a questão. Vi alguns comentários nas redes sociais, não concordei, o pessoal tentando arrumar um argumento. Então, hoje, o que eu tenho que mandar primeiro? Então, primeiro, eu tenho o PPA. Segundo, eu tenho a LDO. E terceiro, eu tenho uma LOA. Ou seja, como é que eu posso mandar a LOA sem uma LDO? Então é o mesmo que eu mandar uma LOA sem PPA. Faz sentido. Então essa 16 foi objeto de recurso. Muito bem. Então eu fiz essa introdução, foi só para mostrar o que caiu domingo passado. E a gente começa a trabalhar realmente as questões com a primeira. Sem muita conversa, sem blá blá blá, senão a gente não dá conta. Seguinte, hoje, o orçamento público, ele tem três funções. Vamos começar. Três funções. Quais são? Alocativa, distributiva, estabilizadora. O orçamento público tem três funções hoje. Alocativa, distributiva, estabilizadora. Tem que saber isso? Tem. Então, o que é uma função alocativa? É o Estado produzindo bens e serviços. Estado produzindo bens e serviços é o que mesmo? Alocativa. Estado, veja só, o Estado distribuindo renda, o que significa? Distributivo. O Estado, gente, quando ele tenta manter a economia aquecida, que é o que a Dilma está fazendo, que função que é essa? Estabilizadora, manter a economia aquecida, gerando emprego, estabilizadora. Essa questão, ela é muito fácil. Por quê? Porque olha só, na realidade não é essa questão em si que está falando disso, mas ela mostra para a gente que o orçamento público é um instrumento de planejamento e de controle. E ele possibilita que a gente compare as diversas funções e programas. O edital de vocês fala de funções. Amanhã, quando você se deparar com essa palavra, associa sempre função com uma área que o governo vai gastar.
Falou de função, você vai lembrar de área. Função em orçamento significa área. Área social, área do meio ambiente. Então ele está dizendo para mim que ele está associado com funções e programas. Todo mundo aqui, amanhã, tem que lembrar o seguinte: falou de funções, eu lembro de área. Falou de programa, eu lembro exatamente daquilo que está associado com a área. O programa tem que estar associado com a área. Por exemplo, Polícia Federal, programa de reaparelhamento da PF. É um programa que está associado com uma função, que é a função segurança. Então, sempre que o cara usar esse termo na prova, função e programa, ele está fazendo o quê? Ele está dizendo que a função é a área onde nós atuamos. Saúde, área da saúde. Justiça, área da justiça. Então você tem que estar ligado nisso. Programa, o que é o programa? O programa é exatamente quem orienta a tua ação. Então essa questão, ela diz para mim o seguinte, que ela facilita o exame da função total de governo e também possibilita que a gente possa fazer uma comparação dos programas que nós temos em relação a quem? Ao setor privado. Essa questão está corretíssima, nada de errado nela, tá? Agora, a questão 2, eu coloquei de propósito aí, para alertar vocês sobre um problema que todo mundo comete na hora da prova, um erro que todo mundo comete. O que é o orçamento no Brasil hoje? Previsão de receitas e fixação de despesas. Aí eu pergunto, o orçamento gera recursos públicos? O orçamento é uma ilusão. Orçamento é uma ilusão. Você tem que pensar o seguinte: no Brasil eu tenho duas pessoas, o casalzinho chamado SOF e STN. A SOF é a ilusão, a STN é a realidade. Por que a SOF é a ilusão? Porque a SOF trabalha com previsão. Previsão para ilusão. Eu estou prevendo que eu vou ganhar na Mega Sena hoje. Ilusão, tá? Agora veja só, o que é a STN? É a grana, é o dinheiro. Então, quem é que gera recursos? É o orçamento? Não. O orçamento faz o quê? Ele gera apenas uma expectativa. Então essa questão está certa. Por que ela está certa? Porque o orçamento não gera recursos públicos. Tranquilo? Não esquecer disso amanhã. Outra coisa importante, a questão número 3, que detona. Porque olha só, amanhã vocês vão lembrar de uma coisa fundamental. Você tem o orçamento clássico e você tem o orçamento programa. O CESP tem cobrado muito isso aqui e ele tem pedido que você saiba o seguinte: o orçamento clássico é um instrumento de controle político. Não esqueçam disso. O orçamento clássico é um instrumento de controle político. Tem caído direto isso aqui em prova. E o orçamento programa, o foco dele é o planejamento. Então, se a questão falar para você que o orçamento programa é controle político, a questão está falsa. Porque quem é que faz controle político? É o orçamento clássico. Outra questão que cai muito em prova: o orçamento como lei de meios. Lei de meios é clássico ou programa? É clássico. Falou que é lei de meios? É clássico, tá? Falou que o orçamento é uma lei de meios? É o clássico. Então isso aqui, vocês não podem errar de jeito nenhum. Falou que o orçamento é um instrumento de controle político? É clássico. Falou que é lei de meios? É clássico. Falou que o foco é no planejamento? É o orçamento programa. Então você olha a questão número 3,
E ele diz, lá no finalzinho dela, que o orçamento-programa é um instrumento de controle político. A questão está falsa, está no finalzinho dela aí. Não é controle político, é controle o quê? É controle social. Eu posso até trabalhar o orçamento-programa hoje como sendo um instrumento até de controle econômico, mas não é de controle político. Então o erro está quando ele coloca lá na última linha, na penúltima, controle político. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Então vamos lá. Questão 3, falsa. 4. A respeito do orçamento público, veja o que ele diz para mim. Os esforços para a integração entre planejamento, programação e orçamentação marcam a evolução da integração do planejamento no orçamento público. Só você lembrar, o que aconteceu ao longo da história do orçamento? O que nós tivemos ao longo da história? Você tem a evolução. Olha só, qual é a evolução? O orçamento clássico, ele passa pelo que a gente chama de orçamento de desempenho clássico, desempenho e orçamento programa. Pergunto para vocês, há um processo evolutivo aqui? Claro que sim. Então, o tempo todo a gente fala em sala, pessoal, o orçamento programa é o que predomina hoje e é o modelo que na realidade caracteriza o quê? Caracteriza essa preocupação com a apresentação de informações de maneira mais transparente, de uma maneira mais preocupada em atingir objetivos. Então isso aqui é uma evolução. Logo, a questão número 4 está correta. Questão 5. O orçamento público não determina gastos de forma impositiva. Essa questão é uma questão boa, porque vocês viram que no ano passado a discussão sobre o orçamento impositivo, ela deu uma reacendida. Eu estou dizendo que aqueles que vão fazer prova do TCDF podem, por exemplo, encontrar uma questão para você fazer uma peça técnica tratando do orçamento impositivo. Até que ponto isso seria bom para os tribunais de contas? Comece a abrir o olho para essa questão, viu? Então olha o que ele diz aqui. O orçamento público no Brasil determina gastos de modo impositivo. Não. No Brasil o orçamento é o que mesmo? Autorizativo, não é impositivo. Então a questão está certa porque ele diz que não determina. Tranquilo? Beleza? Ele não determina. Questão 5, correta. Ele não determina de modo impositivo. Então ele é o que hoje? Autorizativo. Muito bom. A questão 6, eu acabei de explicar para vocês, está aqui no quadro. Então ele diz na questão 6, que a principal função do orçamento, na sua forma tradicional, é o controle político. Tradicional o que é? É o orçamento clássico. É controle político? Sim, controle político. É o que ele diz para mim? Na sua forma moderna, ele foca o planejamento. A questão está certíssima. Beleza. Questão 7. O orçamento participativo é outra questão que o pessoal se enrola. O orçamento participativo não é utilizado no âmbito do governo federal. Gente, se amanhã o cara falar para você de orçamento participativo é no âmbito local. Orçamento participativo é âmbito local, ou seja, municípios, não é no âmbito do governo federal. Então a questão está certa, porque ele está dizendo que não é no âmbito federal. Tranquilo? Dúvidas? Questão número 8. Questão 8. Olha o que ele diz para mim. A organização e a apresentação do orçamento são as principais preocupações do orçamento base zero. Se ele falar para você amanhã de orçamento base zero,
Você vai lembrar que base 0 é pacote de decisões. Base 0 é pacote de decisões. Se é pacote de decisões, o que significa isso? Significa que a tomada de decisão é papel prioritário. Olha o que ele está dizendo para mim, que é papel secundário. Logo, a questão está falsa, porque tomada de decisão e avaliação são papéis primários e não secundários. Muito bom. Tranquilo? Base 0, tomada de decisão. Questão número 9. Eu não vou fazer todas, eu vou separar as que eu acho que são melhores. Então, a 9. Caiu domingo. Gente, essa questão, ela está direto nas provas. Amanhã você não pode esquecer disso aqui. Questão 9. Leva isso aqui para a prova. Você tem na cúpula do orçamento do Brasil 2 órgãos que são a SOF e a STN. Você tem que lembrar que pendurados na SOF e na STN estão os órgãos setoriais. Ministério da Justiça, 30 mil é o código do MJ. O MJ é 30 mil, é o código do órgão. Só que pendurado no órgão setorial, você tem a unidade orçamentária, Departamento de Polícia Federal. Então aqui você vai ter 30.108, é o código da PF, Departamento de Polícia Federal. É uma UO. Então você tem que saber isso aqui. E você tem que saber que pendurado no Departamento da Polícia, você vai ter as unidades administrativas, que são o quê? As superintendências e delegacias da PF. Então, para fins de prova, nós vamos ter exatamente isso aqui, as superintendências. Pergunto para vocês, a SOF é órgão setorial? E a questão está dizendo que a SOF é um órgão setorial. Logo, a questão está falsa, porque SOF e STN não são órgãos setoriais. Grava isso, que isso é importante. Esse esqueminha aqui é muito importante para você se dar bem nas provas hoje. Conhecer isso aqui. Tá? Órgão setorial, unidade orçamentária e unidade administrativa. Isso aqui é o orçamento hoje. O orçamento é desse jeito. SOF, órgãos setoriais, unidades orçamentárias e unidades administrativas. Então a questão que caiu domingo passado é uma questão tranquila. Os meus alunos falaram, pô, professor, essa foi tranquila. Olha o que ele diz para mim então. Entre os órgãos setoriais do sistema de planejamento estão as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios e da Casa Civil. Sim, tudo que for setorial. Ministérios, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral. Tudo é setorial. Tribunal Regional do Trabalho, Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária, são as UOS. Ministério da Defesa, setorial. Exército Brasileiro, unidade orçamentária. É sempre assim. Então a questão está falsa porque a SOF não é órgão setorial. 10. Questão 10. Essa aí é uma questão tranquila, foi do CNJ do ano passado. Muito boa essa questão. Ela diz para mim que a elaboração do orçamento compreende um plano de médio prazo. Não esquecer, PPA é plano de médio prazo. Não esquecer disso. PPA é plano de médio prazo. O que mais? Uma LDO que vai orientar a LOA e ainda
a própria LOA. Questão 10, perfeita. Questão 11, prova do IBAMA. Prova do IBAMA ano passado. Atenção, vi muitas discussões acerca dessa questão. Não errar de jeito nenhum. Se o mandato do chefe do executivo passar para 20 anos, qual vai ser a duração do PPA? 20 anos, pô. A Constituição diz que o PPA terá vigência coincidente com a duração do mandato do chefe do executivo. Sempre. Mandato do chefe do executivo, 10 anos. Qual vai ser a duração do PPA? 10 anos. Agora, vocês não podem esquecer, nunca, de jeito nenhum, o seguinte: termina o mandato, mandato acabou, o PPA continua por mais um ano. Então não esquecer disso aqui. Isso aqui você tem que estar ligado amanhã. Por quê? O mandato acaba, o PPA continua. Mas por que essa diferença? Porque no meu primeiro ano de governo, o que acontece? Eu estou usando o PPA do meu antecessor. Então o PPA coincidirá sim com a duração do mandato do chefe do executivo. Então com isso, se o mandato for para 10 anos, o PPA vai para 10 anos. Então com isso a questão 11 está correta. Questão 12. Gente, eu fiz uma análise estatística. A questão 12 é a questão que mais caiu em prova no ano de 2013 e já começou 2014 caindo. Não durmam hoje sem fazer a leitura desse artigo da Constituição. Mas não durmam. Não vai para a prova amanhã sem saber esse negócio, não. Porque é o artigo 167, parágrafo 1º e inciso 1. Tem que saber isso aqui. O que significa isso? Qualquer programa ou projeto para estar incluído na LOA tem que estar no PPA ou em lei que o autorize, se a duração for superior a um exercício financeiro. Então atenção, quero construir uma escola, tempo de conclusão, 2 anos, não está no PPA, eu posso colocar na LOA? Não, tem que estar no PPA ou em lei que autorize. De novo, qualquer tipo de programa ou projeto que tenha duração superior a um exercício financeiro, tem que estar onde? No PPA ou em lei que autorize. Se não tiver no PPA, tem que estar numa lei, não pode estar direto na LOA. Essa questão é a que mais caiu em 2013 e já caiu em 2014. Olha o que diz a questão. A questão diz assim: pode-se autorizar, mediante lei específica, a inclusão no PPA de um investimento cuja execução ultrapassa um exercício financeiro? Sim, tem que ser por meio de lei específica. E se a duração for menor que um exercício, aí basta que esteja na LOA. Está escrito aqui, ó. Então isso aqui você é obrigado a saber para amanhã. Se tiver a duração superior a um exercício, tem que estar onde? No PPA ou em lei específica. Menos que um exercício, basta que esteja onde? Na LOA. Então a nossa questão 12 está correta. Questão 13. Foi domingo passado na prova do MDIC. Gente, a única maneira que eu tenho para alterar, para modificar a lei orçamentária, é por meio de créditos adicionais. Não tem outro jeito. Lei aprovada, a forma que eu tenho para modificar é por meio de créditos adicionais. Durante um ano, eu estou em 2014, quero mexer na LOA. O que eu faço? Peço créditos adicionais. Quais são os tipos de créditos adicionais? Suplementares, especiais, extraordinários. Então não esquecer disso. A única maneira que eu tenho para mexer na LOA que está vigente é por meio de créditos adicionais. Logo a questão está certa.
questionamos o verbo retificar, mas eu duvido que o examinador vá mudar o gabarito, porque retificar é alterar, é corrigir. Então, 13, gabarito oficial, por enquanto, correto. A 14, eu canso de falar em sala e o pessoal ainda erra. É uma dúvida que muitos de vocês têm e que não podem ter mais. A LOA, ela tem 3 orçamentos. A LOA tem 3 orçamentos. O fiscal, o da seguridade, fiscal, seguridade e investimentos. Beleza. Atenção, essa questão despenca em prova. Todo mundo aqui hoje, nesse momento, com certeza sabe o que é uma estatal dependente e o que é uma estatal independente. Presta atenção. O orçamento das estatais dependentes integra o fiscal e seguridade. O das estatais independentes integra o orçamento de investimentos. Então, estatais dependentes é o orçamento fiscal e seguridade. Estatais independentes é o orçamento de investimentos. Então não vamos errar isso não. Isso cai direto. Então, o de investimento é só das estatais independentes. Eu sempre, quando eu entro em sala e vou ministrar essa matéria, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: a Polícia Federal está construindo um hospital lá na Raposa Serra do Sol. Esse hospital, a grana vai sair do orçamento fiscal ou do orçamento de investimentos? Aí está do orçamento de investimentos. Claro que está errado. Por quê? Porque o orçamento de investimentos é o orçamento das estatais independentes. Aí eu sacaneio. Pô, não sabia que a PF tinha virado estatal, né? E independente. Então, presta atenção. Estatal independente, orçamento de investimentos, para não esquecer amanhã. Então, a questão 14 está falsa. Por que ela está falsa? Porque ela está dizendo que, de acordo com a LOA, os orçamentos das estatais dependentes e independentes constarão do orçamento de investimentos. A questão está falsa. Investimentos só as estatais independentes. Beleza? Dúvidas? 15. Aí já fizemos, tá? Tá falsa. A 16 está certa. A 17 é outra questão que o pessoal tem errado muito. Pessoal, nunca na nossa história a gente ouviu tanta preocupação com o superávit primário igual a gente vê hoje. Então você vai gravar uma coisa importante para domingo. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para elaborar a LOA? É conhecer o resultado fiscal. Então a questão 17 diz que tudo começa com a fixação da despesa, negativo. Tudo começa com o resultado fiscal. Então eu preciso saber qual é o meu resultado fiscal. Ou seja, eu preciso saber qual é o superávit que eu quero gerar. Conhecido isso aqui, aí sim, aí eu faço uma previsão de receitas. Conhecidas as receitas, o que eu vou fazer? Aí sim, eu tenho que separar despesas obrigatórias de despesas discricionárias. Só depois, então, eu faço
a fixação de despesas. Com isso, pessoal, a questão está falsa, porque a primeira etapa da elaboração da nossa lei orçamentária é o conhecimento do meu resultado fiscal. Tranquilo? Então não esquecer disso. Tudo começa com o resultado fiscal. Questão falsa. 18. É outra questão que o pessoal faz uma confusão violenta também. Questão 18 fala do ciclo orçamentário. Eu já vi tanta besteira em cima disso aqui, então vamos matar as besteiras agora. O ciclo orçamentário é aquele período de tempo no qual nós processamos todo o nosso orçamento. Só para vocês terem uma noção, hoje é dia 15, segunda-feira agora, dia 17, eu já estou trabalhando na proposta orçamentária do ano que vem. Eu já estou lá no Exército, trabalhando com a proposta de 2015. Ué, e aí eu te pergunto, então o ciclo dura só um ano? Não, já passou de um ano. Com isso, não esqueçam amanhã, falou de ciclo orçamentário, nós temos o quê? Que ele dura mais do que um ano. Caiu em prova ano passado, que o ciclo orçamentário tem 8 etapas. Tá certo? São 8 etapas. Tudo bem que o examinador ele estava meio maluco, mas todos os livros falam que são 4 etapas. E eles cobraram 8. E aí você fica pensando, como assim 8? Vamos lá? Elaboração. Depois, estudo. Depois, aprovação. Depois, sanção. Depois, promulgação. Depois, execução. Depois, avaliação e controle. Então aqui, tanto faz. Eu diria que o controle vem primeiro. E por último, a avaliação. Controle e avaliação. Muito bom. Então são 8 etapas. Elaboração, estudo, aprovação, sanção, promulgação, execução, controle e avaliação. Então a nossa questão 18 está aí. A duração do ciclo é superior ao exercício financeiro, ou seja, não coincide com o ano civil. Perfeito, perfeito. Outra questão que o pessoal começa a ficar apavorado, e não precisa. Hoje, como é que nós fazemos o orçamento no Brasil? Então você tem aí a questão 19. Questão 19. Tem uma novidade agora, que é a seguinte: você tem aqui no centro de tudo a SOF. A SOF está usando um sistema chamado CIOP. E aí o que você nota? Que o judiciário manda a proposta para a SOF pelo CIOP, o executivo manda pelo CIOP, o legislativo também, e agora nós temos, quer dizer, temos o MPU e temos uma novidade, que é a Defensoria Pública da União. Desde agosto do ano passado, a DPU está com autonomia para mandar a sua proposta no mesmo nível do MPU. Então isso aqui é novidade. Então o cara pode cobrar. DPU, Defensoria Pública da União, hoje manda também a sua proposta separadamente pelo CIOP. CIOP é o sistema. Logo, a nossa questão 19, que ele está dizendo para mim que o orçamento do MDIC vai ser encaminhado por meio do CIOP. Certo ou errado? Certíssimo. Não esquecer disso.
Gente, o assunto emendas parlamentares. Tenho certeza que vocês já leram o artigo 166 da Constituição. O artigo 166 é obrigatório para amanhã. Artigo 166 é obrigatório. Se não leu, leia antes de dormir hoje. Seguinte, as emendas parlamentares. Não esquecer do seguinte: emendas têm que ser compatíveis. As emendas devem ser compatíveis com o PPA e LDO. Não esquecer disso. Outra coisa, as emendas, elas só são possíveis se nós tirarmos alguma despesa ou se nós tivermos uma reestimativa de receitas. Essa frase é uma frase que cai muito em prova. O legislativo pode reestimar receitas? Pode. Então não esquecer que essa reestimativa tem a ver com as emendas. Então com isso, olha só, não esquecer que o legislativo pode reestimar receitas. Está perfeito isso. E é nessa reestimativa que ele, legislativo, normalmente faz o quê? Coloca as emendas, e é o que a gente mais está vendo hoje. Então não esquecer disso aqui. Olha o que diz a questão 20. A compatibilidade com o PPA e com a LDO é condição necessária para aprovação de emendas. Essa questão foi prova de domingo. Pergunta, estava difícil isso? Claro que não, pô, tranquilidade. Vamos lá? Questão 21. Acabei de falar, tem 10 minutos aí. Prova de domingo passado. Uma obra cuja execução esteja limitada a um exercício financeiro pode ser iniciada sem a inclusão no PPA? Se for menos de um ano, basta na LOA. Mais de um ano tem que estar onde? PPA ou lei que autorize. Muito bom isso aí. Então, a questão 21, corretíssima. Outra questão que tem derrubado o pessoal é a questão 22. 22 não, 22, isso mesmo. Olha o que ele diz. O PPA estabelece nacionalmente as diretrizes. O PPA estabelece o quê? Regionalmente. O PPA é regionalizado. Então está errado, tá? Tem um outro erro. O PPA trata de despesas de capital. Ele colocou que são despesas correntes. Tem dois erros na questão. Despesas correntes e não é nacionalmente. Outra questão boa. Então, a 20 está... Desculpa, a 22 está errado. A 23. Em algum momento do ano eu posso ter duas LDOs? Posso. De agosto a dezembro, normalmente nós temos duas LDOs. Então não esquecer disso. Então a questão está correta. Vamos acelerar um pouquinho, tá? A 23 então está correta. A 24. O cara está falando para mim de metas e prioridades. Qual é a lei que trata de metas e prioridades? LDO. Então, qual é a lei que trata de metas e prioridades? LDO. Não esquecer disso. Falou de LDO, eu estou lembrando de metas e prioridades. Então, essa questão está falsa, porque ele fala que é a LOA. 25. Onde está o erro da questão? Ele diz que, muito boa essa questão, é importante pra caramba. Ele diz que em virtude da independência dos poderes, o orçamento do judiciário é incorporado à LOA sem que haja fixação de limites.
Vou, em 1 minuto, explicar o que ele quis dizer com isso. Gente, vocês não podem... Questão 25. Não pode esquecer dessa palavra aqui, limites. Esses limites aqui, eles são fixados. Vocês vão ouvir, não precisa anotar, e amanhã vocês vão lembrar disso, com certeza, se cair. Início do ano, a SOF define limite de gasto para mim. Ela diz, Flávio, você pode gastar tanto. Ela diz para mim, em cima desse limite que eu estou te dando, no meu caso eu tenho lá um orçamento de 26 bilhões, esse é o meu orçamentozinho básico, né? 26 bilhões. Ela diz, eu quero que você distribua a tua despesa em cima dos 26 bilhões. O que ela fez? Ela definiu para mim limite. O que quer dizer isso? Que ela define limite para todo mundo, judiciário, legislativo, DPU, Polícia Federal. Todo mundo tem que montar a sua proposta em cima dos limites. Então não esquecer disso. Outra coisa, amanhã, se o cara usar esse termo, limite de empenho, como eles já usaram no ano passado, ele está falando de limite que você pode gastar. Ele está falando de crédito que você tem. É o limite de empenho. E se ele falar para você de limite de pagamento, ele está falando de quê? Ele está falando de financeiro. Então existem hoje 2 tipos de limite: o de empenho e o de pagamento. Quando a questão falar para você de limite de empenho, ela está dizendo quanto que você pode gastar. Quando ela falar de limite de pagamento, ela está dizendo quanto que você tem de financeiro para pagar. Sempre que o cara usar esses termos, como já usaram, você tem que estar de olho. Pagamento lembra o quê? Financeiro. Empenho lembra o quê? Crédito. Então vamos lá. Questão 25. Questão 25 está errada, porque ele diz assim, sem que haja fixação de limites. Aí está o erro da questão. 26. Qual é o erro dela? Ela tem 2 erros. Primeiro, que ela diz que o orçamento é autossuficiente. Não é, porque todo ano eu tenho que renovar. E segundo, ele diz que ele está baseado numa programação de longo prazo. Está falso porque ele está baseado numa programação de médio prazo. Tem 2 erros. Não é longo, é médio prazo. E não é autossuficiente. A questão 27 está corretíssima, não tem nenhum problema nela, né? Eu tenho certeza que vocês vão dar uma lidinha amanhã de manhã ainda nisso aqui para dar uma reavivada, vão refazer esse simuladão. A 28, claro, com certeza, eu faria isso. 28, nós já comentamos, ela tem um erro cruel. Olha o que diz a 28. Foi uma prova de técnico da NTT, ou seja, é o nível da prova de vocês. O ciclo orçamentário corresponde ao período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público, desde a sua concepção até a apreciação final. E aí ele diz assim, com relação ao processo do ciclo orçamentário, julga os itens a seguir. O presidente da República deve encaminhar o PPA e a LDO ao Congresso, até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro. Já está falso. Está falso, porque o PPA é 31 de agosto e a LDO é 15 de abril. LDO, qual é o prazo para encaminhar? 15 de abril. PPA, qual é o prazo para encaminhar? 31 de agosto. Qual é o prazo para encaminhar a LOA? 31 de agosto também. Agora, a LDO tem que ser devolvida. Aonde está o erro da questão, então? Ele diz que a LDO tem que ser devolvida para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Então, a LDO tem que ser devolvida até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, que seria exatamente 17 de julho.
Então você tem vários erros na questão. Então quando ele fala 4 meses, não se aplica a LDO, e quando ele diz encerramento da sessão legislativa também, a questão está falsa.